Agora eu passo a palavra à doutora Maria Augusta Carazella, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabólica Regional Paraná. Obrigado, doutora Maria Augusta. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a participação nesse projeto, né, que eu acho que faz parte da nossa realidade de endocrinologista, e nós estamos sabendo realmente da situação e como que a gente poderia ajudar, e a gente precisa estar unido nessa frente, porque se tratar obesidade fosse fácil, e se fosse apenas dar um conselho, perca peso, é uma doença crônica, é uma doença crônica recidivante. Quem já não tentou perder peso? Seu tratamento, em grosso modo, ele passa desde uma equipe multidisciplinar, ele tem que passar por condições de mudança de hábito de vida, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. E como tratar a obesidade no SUS se nós temos um hiato terapêutico? De um lado, nós temos exercício, temos a alimentação, as mudanças de estilo de vida. De outro lado, nós temos a cirurgia bariátrica. E o que fica ali no meio? Cadê o nosso tratamento clínico? Precisamos dos medicamentos? Precisamos sim. Precisamos ter acesso a esses medicamentos para obesidade. Precisamos treinar a atenção primária. Lá fora, a gente sabe por trabalhos que só calcular o índice de massa corpórea, que é o peso, dividido pela altura ao quadrado, e colocar no prontuário desse paciente, fez com que esse paciente fosse reconhecido pelo sistema de saúde, fosse seguido e ajudou a perder peso. Eles chegavam a perder de 5% a 8% do peso corporal, só por anotação desse dado no prontuário médico. Por quê? Eles foram reconhecidos, foram questionados, foram acompanhados. Além disso, a gente sabe que essa redução de 5% a 10% do peso auxilia muito nas doenças relacionadas à obesidade. Impacta no controle da hipertensão, impacta no controle da glicemia e nas outras comorbidades. Então, precisamos, sim, deputado, de protocolos bem definidos, porque também sabemos que todos os trabalhos feitos em relação à medicação foram feitos com o paciente em atividade física e dentro de um esquema de alimentação sendo colocado junto com o remédio. Tem que contemplar a mudança do estilo de vida. Não basta só o remédio, mas também não basta só a mudança do estilo de vida. Eu, como endocrinologista e membro da Sociedade de Endocrinologia, posso e devo promover saúde, educação médica para o paciente, educação médica para o profissional de saúde. Infelizmente, na área de educação, nas faculdades, no currículo médico, a gente sabe que a aula de obesidade é praticamente 1 a 2 aulas num semestre de endocrinologia, e durante o curso são poucos os que tiveram aprofundamento em endocrinologia. Então, esse treinamento na atenção primária é extremamente importante, porque são eles que vão receber esse pessoal. Mas, sem dúvida, são vocês, os senhores, que têm a distribuição de recursos, que conseguem fazer essa distribuição de recursos a nível de saúde. Equipamentos, local para receber, adaptado para receber o paciente obeso. Eu preciso de uma maca para examinar um paciente obeso, eu preciso de uma cadeira suficiente para aguentar o peso desse paciente. E dar condições para que esse paciente seja absorvido no sistema de saúde, a nível de atenção primária, evitando, assim, vários problemas, melhorando a qualidade de vida dessa população. Nós precisamos caminhar juntos. Muito bem, doutora. Deixa eu aproveitar que a doutora Maria Augusta, além da saudação inicial, já avançou, e eu gostei disso porque torna mais interessante também para as pessoas que estão assistindo,
já avançou no assunto. Posso fazer uma pergunta? Claro. Muitos cardiologistas estão receitando para os pacientes que estão com obesidade o medicamento Ozempic. Eu queria ouvir sua opinião sobre a eficiência desse medicamento, que é originariamente criado para o tratamento de diabetes, se eu não me engano, não para diminuição da obesidade, mas parece estar surtindo um efeito também na diminuição da obesidade. Gostaria de saber se a senhora recomenda, não recomenda, e também se tem efeitos colaterais. Outro problema que a gente vê é que é um medicamento bastante caro, então eu pergunto se ele deveria ser fornecido pela rede pública de saúde para os pacientes obesos. O Ozempic, ele tem a substância semaglutida. No Brasil, ele está registrado e autorizado para o tratamento do diabetes na caneta de 1 miligramas. Aguardamos a entrada da caneta de 2,4 miligramas para o tratamento da obesidade. São drogas promissoras, são drogas efetivas, elas reduzem peso corporal. A gente tem uma boa resolução na questão de perda de peso de 5%, 10%, 15%, e na caneta de 2,4%, a gente tem uma população de pacientes que usaram, dentro de um tratamento com dieta, modificação de estilo de vida, mais a medicação, eles chegam a perder até 20% do peso corporal. Só para o leigo entender o que quer dizer essa diferença entre as canetas, para quem é leigo e está nos assistindo. A dose que eu consigo injetar do Ozempic hoje no Brasil é 1 miligrama. Nós estamos esperando a entrada da caneta... 1 miligrama por dose aplicada. Mas por dia ou por semana? Por semana. Por semana. São drogas semanais. Tá. Então, essa é a dose máxima. Na semana, no Brasil, atualmente. A gente vai entrar agora, provavelmente no segundo semestre, a dose de 2,4 miligramas, que é uma outra caneta. O que a gente está vendo bastante na mídia... Mas isso vai estar disponível pelo SUS? Ainda não, né? Não faz parte do rol e é um pedido para uma análise em relação à efetividade nessa população dentro de protocolos bem estabelecidos. Vale a pena a gente lutar, começar um trabalho junto ao Ministério de Saúde para tentar convencer, incluir no rol? Tanto a semaglutida como a liraglutida, que é o Saxenda. Cadê São a medicações... Carla? Pedir para a Carla, que é a nossa assessora técnica, anunciar e já preparar um requerimento para o Ministério da Saúde. Tá? São medicações que, a nível de SUS, provavelmente vão ter um custo mais acessível, né, para a questão do Estado. O que a gente tem que ser gratuito daí, né? Porque o SUS daí compra em grande quantidade e fica... Né? Mas para a população, gratuito, obviamente. Mas eu acho que teria que ter um trabalho muito bem feito, porque assim não basta só o remédio. Eu preciso estar dentro de uma modificação mudar da os hábitos, física, da alimentação saudável. Eu tenho que ter essa proposta junto. O que a gente precisa ter cuidado, deputado? O que a gente tem visto hoje na mídia é muito frequente o uso inadequado dessas medicações em relação à busca própria. Por que não uma receita controlada nesse tipo de medicação? Tem muitos pacientes que entram na farmácia, compram facilmente a medicação, aplicam sem escalonamento de dose, sem acompanhamento de um profissional da área de saúde. E o que leva? A gente está vendo, está na mídia. É paciente sendo internado, é paciente com morte, né, que a gente acabou sendo divulgado. Isso, sozinhos não. A gente tem que ter o acompanhamento médico, existe indicação para o uso dessa medicação, não é uma medicação que pode ser feita sem acompanhamento. Então, existe todo um cuidado, existem efeitos colaterais. Ela tem que ser dose escalonada, o profissional tem que estar junto com esse paciente. Isso que a senhora coloca me preocupa muito, porque a pessoa vai na farmácia sem receita médica e compra. E eu já vi uma vizinha, naquela ansiedade de emagrecer, nem era obesa, mas na ansiedade de ficar mais magra, tomando a dose máxima e passando muito mal. Por que não uma receita carbonada?
né? Não uma receita azul, porque não tem nem indicação para um receitório azul, mas por que não um pouco mais de controle nessa venda? Bom, aliás, todo medicamento, a gente aconselha as pessoas, né, que estão nos assistindo aqui pela TV da Assembleia Legislativa a jamais tomarem o medicamento sem orientação do profissional médico, né? Obrigado, doutora. Desculpa quebrar o protocolo, mas é que eu acho que esse é um assunto que está em voga, está palpitante, e a gente fica um pouco entristecido porque a pessoa que tem bom poder aquisitivo pode fazer uso desse medicamento e a pessoa que é mais humilde, que ganha menos, não tem recursos para comprar esse remédio, e então é importante que ele seja realmente fornecido pelo SUS. E se dentro desse tratamento clínico, desse cuidado clínico, tem que ter uma indicação médica para uso. Senão você acaba queimando a chance de tratar bem esse paciente e queimando a efetividade do medicamento, porque não tem o resto acontecendo junto com esse paciente. E dizem que se a pessoa não fizer o exercício junto, não mudar os hábitos alimentares, tem um efeito sanfona, né? Procede? Veja, se obesidade é uma doença crônica e recidivante, se o senhor tem pressão alta, o senhor não toma um remedinho para pressão? Ok, toma. O que acontece se o senhor parar de tomar o remédio da pressão? Sua pressão vai subir. O que acontece se eu deixo de tratar uma doença que é recidivante? Eu vou ter o efeito sanfona, eu vou aumentar de peso também. Então, isso que a gente tem que ter noção. Não basta perder peso. Eu tenho que manter esse peso perdido. Eu tenho que ter estrutura para conseguir manter, fazer uma boa manutenção de peso. Tem um limite máximo de meses que a pessoa pode ficar tomando o Ozempic? Não existe o limite. Os trabalhos, geralmente, de drogas que a gente faz junto com um tratamento clínico associado à medicação para ver esses efeitos em relação à perda média de peso, geralmente são em torno de 52 semanas. Mas a gente sabe que eles são seguidos já desde a liberação pelo FDA, a liberação pela Anvisa, eles estão sendo seguidos. O professor Henrique vai comentar mais sobre a medicação também. Parece que já existe em comprimido agora para tomar diariamente também, né? Para diabético, sim. Tá. A dose para o paciente com obesidade ainda não está disponível, mas para o paciente diabético,